Se a gente pensar nas mídias todas, né? O do que a gente convencionou chamar de mídia agora, mas se a gente pensar em todos os instrumentos de comunicação, né? Todos os espaços de comunicação durante o século XX inteiro, o negro sempre foi uma figura caricatural, né? Assim, o negro ele vai aparecer na literatura brasileira, com raras exceções, né? Sempre numa posição secundária, enfim, né? Ou como reflexo até da posição que ocupa na sociedade, mas recebendo, né, como atributo ali um atributo de qualidade pessoal ou genética, enfim, né? As razões desse lugar que ocupa, vai aparecer no papel de malandro, vai aparecer no papel de vagabundo, vai aparecer no papel as mulheres, né? A mulher negra é hipersexualizada, né? Ela vai aparecer sempre como um pedaço de carne, né? Um objeto ali sexual, enfim, não só usada assim, embora a violência sexual contra a mulher negra, que sempre foi sistemática, né, no processo da escravidão, enfim, e persistiu no tempo, não aparece assim nessas mídias todas, né, nos livros, nos filmes, enfim, né, nos programas de TV, mas é o contrário, né? A mulher negra vai aparecer como uma figura sedutora, né, que sensualiza, né, que convida para o sexo, né, essa coisa toda. Então essa forma caricatural como o negro aparece é bastante grande. Há uns anos atrás, em programas de televisão, era muito comum a gente ouvir essas piadas de mau gosto que expressam o racismo, enfim, que está ali embutido nas pessoas, né? Na própria televisão, né? Se pegar programas assim aparentemente inofensivos, né? Que crianças assistiam demais, né? Como os Trapalhões, né? Que foi assistido, acho que por quase todo mundo que hoje tem aí na faixa dos, sei lá, dos 40, 50 anos, quando era criança, adolescente. Um dos personagens lá, que era o Mussum, ele era tratado o tempo todo como macaco, como urubu, como, né? Ele era, por conta da sua etnia e por conta da cor da pele, pelo fato de ser preto, ele era tratado de um jeito diferenciado ali dos demais, né? E as novelas da principal emissora de televisão ali sempre retrataram o negro como em posições inferiores, né? Como um empregado doméstico, a cozinheira, o motorista, enfim, né? E recentemente uma novela da Globo colocou o negro como protagonista, e ao colocá-lo como protagonista ele era um tonto, né? Ele era um imbecil, né? Então, enfim, mas isso tem mudado com o tempo também. Eu insisto de novo, eu acredito que é a ação do movimento negro organizado, os vários movimentos negros organizados pelo Brasil ao longo do tempo, que passaram por fases diversas aí ao longo do século XX, é a ação desses movimentos que tem conseguido fazer com que isso se reverta, né? Fazer com que as pessoas, com que a televisão, enfim, né, e todos os demais canais de comunicação comecem a rever essas posturas, né? O que é, sem dúvida, positivo, né? Você começa a eliminar isso, né? Na medida do possível, né? Ainda persiste muita coisa, mas você consegue eliminar um tanto disso por causa do politicamente correto, né? Aí tem esse negócio, né? Você faz o discurso do politicamente correto, mas não quer dizer que você pense exatamente mesmo assim ou age assim, né? Lembra aquela história do anel de Giges do Platão, né? O Giges lá, o camponês que encontra um anel no cadáver, ele põe nele e fica transparente. Quando ele consegue ficar transparente, ele sai fazendo tudo ao contrário do que ele sempre fez, né? Então, assim, na frente das pessoas, nós somos levados a agir de determinadas maneiras que não correspondem exatamente às coisas que nós pensamos, às coisas que nós queremos, né? Mas, enfim, tem um aspecto positivo nisso aí, que assim, né, obriga uma mudança, e essa mudança pode ser educativa, né? Principalmente
para a formação das gerações mais jovens. Né? A formação das pessoas é ser uma formação referencial. Né? Então, ao não ter contato mais, né, ou isso ser reduzido com as piadinhas racistas, com as piadinhas machistas, com as piadinhas homofóbicas, ao não ver mais nos meios de comunicação o negro sempre nas posições inferiores, associado a coisa ruim, a maldade, etc. e tal, isso tudo pode fazer com que essas referências mudando, né, isso pode fazer com que a formação das novas gerações também mude. E aí, de novo, a questão das cotas, lá voltando no começo, é um negócio importante, porque na medida em que você consegue também colocar em espaços historicamente obstaculizados a população negra, você dá acesso, né, a determinadas profissões em que os negros são residuais, né, aparecem apenas como exceção, enfim, né, em determinados postos na direção do Estado, das empresas e por aí vai, essas referências também mudam, né? A não ver mais o negro apenas ali, né, ligado, associado aos postos mais baixos, o que não significa não dignos, né, mas aí é outra discussão, que é um problema da sociedade capitalista, enfim, mas associados a esses postos mais mal remunerados do trabalho, etc. Tal, ao vê-los em outros espaços, né, desenvolvendo suas tarefas, suas funções com a mesma competência, isso aí também cria referências novas, né? Então há um aspecto positivo aí. Agora, sempre pensar assim, que o racismo é algo funcional para a sociedade capitalista. A gente pode jamais deixar de perceber isso. Não pode parecer assim que o racismo, como ele ocorre aqui no Brasil, ele pode simplesmente desaparecer, né, em algum momento aí, por força de medidas afirmativas ou medidas educativas e coisas do gênero. A sociedade burguesa que se gestou ali com base no discurso de uma liberdade e uma igualdade, embora jogando isso tudo nessa figura ideológica do indivíduo, ela vai precisar com o tempo criar condições, inclusive no discurso, para justificar as desigualdades que ela gera, né, por sua própria lógica reprodutiva. Então, o racismo no Brasil, né, e a ideia de populações menos capazes, né, isso casado com essa ideia da meritocracia, da ideologia do mérito pessoal, isso faz com que a gente possa atribuir a determinadas populações, por sua incapacidade de melhoria de suas condições de vida, a gente pode atribuir a essas populações e as suas características pessoais, genéticas ou qualquer coisa assim, a existência dessas desigualdades sociais todas, né? O que é um grande equívoco, né? A sociedade capitalista tem que pensar como um conjunto articulado de estruturas, né? Os indivíduos estão distribuídos aí nessas relações sociais e eles estão distribuídos não por vontade própria, né? Eles nascem na sociedade pronta já, enfim. Eles são distribuídos em classes sociais, né? E as classes são determinadas por essas relações sociais de produção. O racismo vai se tornar funcional à ordem capitalista exatamente porque ele auxilia, em primeiro lugar, a explicação, né, ou permite uma explicação plausível dentro da ideologia para as desigualdades sociais, né? Quer dizer, atribui a essa população a razão da sua miséria. Em segundo lugar, a existência dessa população mais empobrecida, obviamente, sempre vai auxiliar a uma pressão, né, por baixo do valor da força de trabalho. Então, na periferia do sistema, né, em um país como o Brasil, que tem um exército industrial de reserva grande, né, um país que não fez reforma agrária e tal, então tem uma concentração populacional muito grande nas áreas urbanas, o racismo, sem dúvida, a presença dessa população mais empobrecida auxilia no rebaixamento do valor da força de trabalho, né? O que é nocivo para todo o conjunto dos trabalhadores, né? E não apenas para essa população.